que aconteceu em Porto Alegre é a falência de um projeto neoliberal. Porque na campanha do Melo, do PSDB, do Novo, Porto Alegre é a capital da inovação. Capital da inovação. Sabe por que eles estavam chamando Porto Alegre de capital da inovação? Porque seria uma capital já em franco processo de privatização. Privatizações de parques, de empresas públicas, de espaços públicos, redução de todo tipo de investimento. Os liberais estavam comemorando isso. A conta chegou em Porto Alegre, gente. Agora nós temos já a articulação de um processo de impeachment do Sebastião Melo. Tem duas coisas aí. Primeiro é o seguinte, isso não vai prosperar. E mesmo se prosperar, seria um caos, porque o vice-prefeito de Porto Alegre é um membro ativo do Brasil Paralelo. Porto Alegre está entregue para a RBS, para o Brasil Paralelo, para a extrema-direita. Para uma direita ANCAP. Claro que esse pedido de impeachment protocolado pela associação aí em Porto Alegre não vai prosperar, mas isso deve ser utilizado politicamente. Agora é a hora de fritar o Melo. E me causa pânico ver que a esquerda institucional não parece estar reagindo. O nome que, ao que tudo indica, vai ser o nome das esquerdas unidas, e aí quando eu falo das esquerdas unidas, eu estou falando do PSOL e do PT em Porto Alegre, são os dois maiores partidos de esquerda, os dois têm mais ou menos o mesmo tamanho, e são partidos muito fortes em Porto Alegre. Vamos lembrar que o Lula ganhou do Bolsonaro em Porto Alegre na última eleição. Então, diante de todo o caos que está a cidade, não seria um absurdo imaginar uma vitória da esquerda em Porto Alegre, que historicamente sempre foi uma capital progressista. Né? Porra, o Rio Grande do Sul nos deu Prestes, nos deu Brizola, nos deu Olívio Dutra e o orçamento participativo. Agora nós temos uma capital há 2 décadas entregue para a direita. E não me venha falar, tá, do Fortunati, porque ele se elegeu pelo PDT. Gente, só vê onde ele tá agora. Só vê onde é que tá a mulher dele. Essa gente nunca foi de esquerda. Nem mesmo o Fogaça, gente. Por favor, o Fogaça do MDB era esquerda, pero no mucho. Na época do MDB, enquanto oposição à ditadura militar. Nunca foi esquerda. O Estado é a mesma coisa. O último governador de esquerda foi o Tarso Genro. E foi disparado o melhor governador dos últimos tempos. A última vez que a gente teve um resquício de investimento com todas as limitações do Tarso Genro. Agora está se falando em quem? Maria do Rosário. Então uma união de PT e PSOL para eleger a Maria do Rosário. Gente, eu gosto muito da Maria do Rosário, já votei na Maria do Rosário para deputada, é uma deputada que eu acho que é competente, enfim. A questão não é essa, mas não me parece ser uma pessoa forte o suficiente. Eu diria que a própria Manuela Dávila é mais forte, mas eu respeito a decisão da Manuela de não ir mais. Respeito, acho que ela tem todo o jeito de fazer isso. Mas nós tínhamos que encontrar outros caminhos, eu penso. Né? Eu tenho gostado muito da forma de comunicação do Matheus Gomes, deputado estadual do PSOL, embora acho que ele é muito jovem ainda e não seja a vez dele. De repente seria um bom vice, né? Já que ele não precisa concorrer à Câmara porque tem a garantia do mandato como deputado. Mas temos outros nomes. O próprio Edgar Preto, que por muito pouco não foi para o segundo turno com o Eduardo Leite aqui para o governo do estado e teria mudado o jogo no segundo turno. Né? O Pedro Ruas, do PSOL, vereador, sei lá, mais de 5 vezes, se eu não me engano, 4, 5 vezes, né? É um homem experiente, bem articulado, então me parece um nome melhor. Enfim, eu acho que tínhamos que achar outros nomes. Desculpa, não é nada pessoal com a Maria do Rosário, mas ela não me parece ter o perfil que a gente precisa neste momento. Se for ela, ok, eu vou ajudar. Porque a gente tem que livrar a capital do Rio Grande do Sul, né, dessa sanha neoliberal. A gente tem que livrar isso de alguma maneira. Porque vejam bem, as chuvas que voltaram nessa semana só mostraram o caos que está Porto Alegre. Eu vou mostrar um vídeo aqui que mostra um pouco da loucura, tá, do despreparo, da negligência, do crime cometido em Porto Alegre. Tá? Vejam só esse vídeo aqui, tá? As ruas alagadas, e vejam o que diz o carro de som da prefeitura. O tema é está limpando o bairro. Deixe seus móveis eletrodomésticos e outros itens
para Listarte, em frente à sua casa. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida. Depois disso, gente, a chuva veio, os móveis estavam todos na frente das casas e a água subiu de novo. Vocês viram que a água estava ali ainda, quando passava o carro. Isso produziu um caos em Porto Alegre, de lixo, entulho, móveis velhos quebrados nas ruas, porque a prefeitura pediu para as pessoas colocarem os móveis nas frentes das casas. Veio a chuva, a água subiu e levou tudo que as pessoas tinham colocado na frente das casas. Todo mundo sabia que ia chover de novo. Os meteorologistas todos avisando. As bombas de sucção da água em Porto Alegre colapsadas. A água simplesmente não baixa. Isso é uma cidade que foi privatizada. Tá? Por exemplo, o DEP foi extinto nessa sanha neoliberal em Porto Alegre, que é o Departamento de Esgotos Pluviais, foi mandado para o DEMAI. Só que, como eu denunciei, no DEMAI faltam 2.500 cargos que estão desocupados. Enquanto que a direita está lá se vangloriando de desmontar as empresas públicas responsáveis por esse tipo de serviço que agora está faltando em Porto Alegre. Porque o DEP foi extinto, o DEMAI em situação de privatização, então você primeiro vai sucateando, faz caixa e depois privatiza. A gente vem denunciando isso já há algum tempo aqui. Essa é a cidade da inovação, gente. Esse projeto neoliberal que visa causar recessão para estabilizar a economia. Só que essa estabilização, e esse é o grande ponto da nossa live de hoje, ela faz bem para os mais ricos, porque concentra a riqueza e aumenta o poder político dessa turma. O Eduardo Leite agora está falando em cancelar as eleições, adiar, melhor dizendo, as eleições, coisa que ele nem deveria estar pautando. Né? Ele nem deveria estar pautando isso agora. Mas ele está querendo pautar isso. Porque ele foi lá no Roda Viva, por exemplo, dizer que não tem nada com isso, que a culpa não é dele, que o desmonte que ele fez do Código Florestal do Rio Grande do Sul, que as leis que ele aprovou, não tem impacto nenhum no que está acontecendo aqui no Estado. Um Estado inteiramente colapsado. Isso porque, segundo ele mesmo, o governo do Estado tinha outras agendas. Tá? Deem uma ligada aqui no que ele fala nesse trecho. Bom, você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras pautas e agendas. A gente entra aqui no governo, o Estado estava sem conseguir pagar salário, estava sem conseguir pagar hospitais, estava sem conseguir pagar os municípios. Né? A agenda que se impunha ao Estado aqui era especialmente aquela vinculada a restabelecimento da capacidade fiscal do Estado para poder trabalhar nas pautas básicas. Então, alertas que estejam sendo feitos são ouvidos, mas eles se deparam com uma situação agora absurdamente crítica que naturalmente vai dar agora, viu? Tanto falaram, veja como é burro, gente, veja como é estúpido esse raciocínio. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, a gente foi alertado, a gente sabia que a infraestrutura do Estado estava colapsada, a gente sabia que teríamos volumes excessivos de chuva e que isso poderia produzir um caos, mortes, mas enfim, nós tínhamos outras agendas. Nós tínhamos que investir em outras áreas. Sabe o que é esse investir em outras áreas? Significa cortar, austeridade. Não podemos investir. É só pagar o salário e desmontar o Estado. Agora, a natureza cobrou a conta e nós vamos precisar de, sei lá o que, 90 bilhões para reconstruir o Estado e a vida das pessoas? Fora 200 pessoas que morreram. Famílias destroçadas. Saca? É uma economia burra, gente. Saca? Então, para não investir nas bombas em Porto Alegre, que como eu denunciei aqui na semana passada, era um investimento de 60 mil reais para evitar que o Menino Deus e a Cidade Baixa estivessem embaixo d'água, e
o hoje vereador, então secretário, que na época era do PSDB e agora está no Novo, não quis gastar 60 mil reais em parafusos e borrachas. Calculem o prejuízo agora. Porque o Eduardo Leite tinha outras agendas e não pôde investir na prevenção aqui no estado. Agora nós vamos precisar de quanto? 50, 60, 90 bilhões de reais? Porque antes não tinha espaço para investir o quê? 1 bilhão? Nem isso. Por isso que eu digo, gente, a direita não tem projeto, não tem agenda. É fake news, pânico moral e pânico fiscal. E a resposta para tudo é desmonta o Estado, deixa a iniciativa privada. A iniciativa privada que ganha concessão de aeroporto, quando vem a chuvarada, alaga tudo e diz, não, vamos entregar porque o prejuízo a gente tem que socializar. É essa a iniciativa privada. Nós temos que fritar o Melo, temos que fritar o leite e temos que gritar para o Brasil inteiro. Esse é o produto da política neoliberal. Eles estão desmontando o Estado, desmontando o Estado, desmontando o Estado. Quando vem a crise, a calamidade, e aí se precisa do Estado, porque, de novo, não é dom de Apolo, galera. Agora a gente está vendo aqui na televisão todos os dias, que já não passa mais em cadeia nacional o dia inteiro, mas para nós isso ainda é uma realidade. O Estado continua devastado. Faltam voluntários nos abrigos. É lógico que as pessoas estão retomando as suas vidas. Eu falei disso há 15 dias atrás. Quem é que está lá o tempo todo trabalhando? Defesa Civil, bombeiros, exército, ou seja, o Estado, porra. Porque as pessoas têm que seguir as suas vidas. Só que agora falta. Nós ainda temos 600 mil gaúchos fora das suas casas. Um mês inteiro nessa situação. Isso é a falência do neoliberalismo escancarada. Não é possível que as pessoas não consigam perceber isso. O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul não é obra da chuva. Não é só obra do aquecimento global. É o aquecimento global se chocando com o desmonte neoliberal do Estado. Produzindo esse caos que eu não sei quanto tempo nós vamos demorar. E reparem, a temporada das chuvas está só começando. Normalmente, lá no final do ano, nós vamos ter de novo todo esse processo. E o método da direita, como não tem Estado, não tem estrutura, é a improvisação. Agora a gente viu uma mudança do discurso da RBS, que é a Globo aqui do Estado. Sabe por quê? Sabe por quê que largaram a mão do Sebastião Melo? Porque o esgoto começou a vir à tona no Moinhos de Vento, bairro de Bacana de Porto Alegre. Porque enquanto era o Maitá, aí não tinha problema. Agora, como é o Moinho de Vento, agora nós vamos reclamar. Porque tem Porsche debaixo d'água, aí não pode. Enquanto que tem bairros inteiros debaixo d'água. Mas agora, como é o Moinhos de Vento, pode ser que a RBS, né, não queira ver seus abotoadinhos ali, tendo que molhar o pezinho para descer do seu Porsche. E aí, tudo isso vem junto com, né, a normalização de políticos que nem o Tarcísio.